nós, né, do método Dias-Presotti, quando nós nos iniciamos o nosso trabalho, que a gente começou a passar pelos primeiros passos do método, os primeiros dispositivos, nós observamos um grande ganho no processo de comunicação das nossas crianças e até mesmo de uma pessoa já adulta, com 30 anos de idade, o quanto o método ajudou no processo de comunicação. Quando nós começamos a observar isso, esses ganhos na parte de comunicação e desenvolvimento dessa pessoa, nós começamos a estudar. Sim, nós começamos a estudar sobre o processo ecolálico e sobre como o desenvolvimento da linguagem acontece. Isso mesmo. E o que é mais surpreendente? O que nós descobrimos com esses artigos e até na prática, eu quero que vocês entendam o que foi na prática. Nós observamos que as pessoas dentro do transtorno do espectro autista muitas vezes utilizam a ecolalia com intenção comunicativa, mas sem compreensão do conteúdo da palavra. Ou seja, uma palavra sem significado, como diz Vygotsky, não passa de um som vazio. Isso mesmo, o que dá significado para a palavra é o que, gente? O que dá significado para a palavra? É a compreensão dela, é o conceito que ela traz, nem que seja, como diz Vygotsky também, um sentido indicativo na parte primitiva, quando eu digo celular e sei que isso aqui é um celular. Mais ou menos quando a gente está aprendendo inglês, que a gente começa a aprender aquele monte de palavras. Isso mesmo. Esse é o primeiro passo para a linguagem e a comunicação se desenvolver. As crianças que chegam dentro do processo da ecolalia para o método, a gente até acha que é mais simples, é mais fácil para desenvolver a comunicação. O mais difícil é aquela criança que não emite nenhum som, mas aquela que já traz essa ecolalia, fica muito mais simples. E quando nós fizemos a pesquisa dentro do método Dias-Presotti, nós encontramos um significado e encontramos, como é que eu digo para vocês, um processo no desenvolvimento da linguagem que essa criança ela estaciona. Ela estaciona por desconhecer, não vou falar. Não vou falar. Você sabe por quê? Porque nós estamos preparando um workshop. Isso mesmo, um workshop sobre ecolalia. E eu vou trazer, além da minha experiência prática, a minha experiência teórica e que foi um marco no nosso trabalho acadêmico, que foi algo que nós trouxemos novo para a ciência. Isso ainda vai chegar até vocês. Infelizmente, o livro vai ficar para o primeiro trimestre do ano de 2021. Mas o método Dias-Presotti, a Lourdes, na academia, nós descobrimos algo que a criança dentro do processo ecolálico traz. E através disso, nós começamos a organizar passos para que essa criança saia do processo ecolálico. Mais do que isso, nós temos assim, de crianças que já saíram do processo ecolálico. É verdade, as mães que estão aqui nos assistindo, as mães que nos acompanham, sabem que isso é verdade, porque eu jamais viria aqui falar de uma coisa que eu desconheço. Então, o processo ecolálico, a criança estaciona naquele processo porque ela precisa do movimento de quem está de fora. Isso mesmo, o autismo ele traz uma desorganização. E aquilo que as outras crianças apreendem do ambiente de forma natural, não é apreendida para a pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Lógico que por algumas pessoas, aquelas que apresentam maior comprometimento. E é isso mesmo. E aí elas estacionam dentro desse distúrbio da linguagem, como alguns teóricos colocam. Mas nós sabemos por que essa criança permanece lá. E nós sabemos como tirá-la de lá. Logo quando começou o canal Acreditar Mais, uma mãe entrou ao vivo e conversou com a gente. E essa mãe saiu da cidade dela e veio até aqui.
E hoje o filho dela está saindo do processo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Nós estamos falando de um trabalho e de um trabalho muito sério. Por isso a Marete está aqui com a gente. Me lembro da Marete quando ela veio a primeira vez. Ela mora em São Paulo e ela veio a Brasília para conhecer o método Dias Presotti. E trouxe o filho dela para ser avaliado com a gente. E quando ele chegou aqui, ele trazia alguns sons, alguns balbucios, e ela sozinha conseguiu fazer um excelente trabalho. Mas esse trabalho ainda não cessou. Por quê? Porque a Marete veio 2 vezes somente aqui. E todas as 2 vezes que a Marete veio, nós fizemos um programa para que ela pudesse estar desenvolvendo com o seu menino, com o seu filho. Assim como a Marete, nós tivemos também aquela mãe lá de Minas que também deu um depoimento lindo sobre como ela trabalhou o processo de linguagem do filho dela. Sim, nós estamos falando de ciência, gente. Uma ciência nova, é bem verdade. E você sabe, né? Tudo aquilo que é novo pode causar um certo, né? Assim, o que é isso? Se você não conhece o método Dias Presotti, venha conhecer. Venha conhecer que eu te garanto que você vai ficar assim. Porque é brasileiro, saiu daqui, sim. Mas olha, saiu de uma experiência de vida. Eu sempre digo que o método, eu junto com a Andréia, é o resultado da minha vida, das nossas vidas. Não foi algo que eu sentei e a coisa apareceu, não. Eu precisei passar por inúmeras experiências, precisei passar por muitos cursos de formação para que eu conseguisse enxergar novos caminhos. Até porque minha cultura é diferente, o meu olhar é diferente para a nossa criança. Então, dentro desse olhar em que enxerga essa criança no seu todo, que pega essa criança, eu digo sempre, o ato de mediar não é o objeto em si a ser mediado, mas é a ação do mediar que carrega todo o significado. E através dessa ação e desse significado, eu consigo entrar em contato com a pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Assim como a minha primeira experiência foi com um menino de 13 anos, que eu apliquei o método ainda dentro da Secretaria de Educação. E hoje ele fala até demais, como diz a mãe dele. Nós vivenciamos isso com crianças. Sim, gente, é muito grandioso. Muito grandioso. E eu falo isso com vocês com uma certa ternura, porque eu quero que o método alcance o maior número de crianças possível. Porque não é um método que sai tão caro, não. É um método que a mãe também consegue executar, desde que ela tenha essa expertise, desde que ela tenha alguém para realmente estar com ela, fazer o programa de ensino e levar até ela esse conhecimento. Eu preciso trabalhar o desenvolvimento humano de forma que eu não deixe lacunas. E uma das maiores características dentro do transtorno do espectro autista é exatamente isso. Essa criança desenvolve habilidades, né? Tá lá na frente em determinadas habilidades, e em outras habilidades ela está lá atrás. Ou seja, e isso provoca, né, gente, uma desorganização nesse desenvolvimento. É aquilo que eu sempre falo para vocês. O autismo não é um atraso no desenvolvimento, apesar de gerar um atraso, mas um desenvolvimento atípico. A criança tem uma forma de desenvolver diferente. E aquela criança que tem a capacidade da verbalização, da emissão, ela também passa por esse processo. E muitas vezes ela vai para esse processo ecolálico, consegue até falar algumas palavras, mas ela não tem um significado. Por não ter esse significado, ela fica estacionada ali. E nós precisamos lançar mão de recursos para tirá-la daquele lugar. E ela começa, né, ao invés de verbalizar,
para uma comunicação, ela não sabe o significado da linguagem e ela não traz a intencionalidade da comunicação. Apesar de ter estudos que dizem que a ecolalia, ela tem esse propósito, que algumas crianças utilizam a ecolalia de forma para estar conversando. Então, a ecolalia, ela faz parte do desenvolvimento da linguagem. Mas quando ela não tem significado, a criança fica ali. E inúmeros profissionais não sabem como dar continuidade a esse desenvolvimento. Bom, desde que eu fui até Brasília, recebi o programa de ensino com o Danilo, escutei as orientações e procurei seguir esse programa, mas não, igual eu falei para minha família, não é só a Marete, precisa de toda a família estar envolvida, porque o aprendizado não está somente na mesinha, quando eu sento com ele e a gente faz a troca. O aprendizado tem que ser no dia a dia, na casa, com as situações, né, que acontece durante o dia, nas suas atividades de vida diária. É ali que o aprendizado também acontece ali. Então, exatamente. Então não tem como somente a Marete dar conta disso, infelizmente, porque, por exemplo, antes da pandemia eu trabalhava, então quem estava mais em casa? Então a vovó, a tia, o tio, o papai, então todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, quando nós instigamos o Danilo a nos procurar, a olhar para a gente, ele começou a compreender melhor. Por exemplo, Danilo, a gente começou a conversar mais com ele, fazer ele estar mais presente das situações da casa, né? Porque antigamente eu falava, ele não fala, mas não é porque ele não fala, ele não está ouvindo, ele não entende. Então, envolver o Danilo nas situações cotidianas da família, e assim, o mais importante, eu tive a oportunidade de conhecer vocês apresentaram um método para mim, e nós aqui em casa, a gente, de alguma maneira, nós sempre estamos trabalhando com o Danilo dessa forma, sempre fazendo contato visual com ele, olha para mim, no entanto, que ele faz para mim, quando ele quer alguma coisa, mamãe, olha para mim, ele fala, para você ver. Tudo que ele vai fazer, ele fala, mamãe, olha pra mim, porque ele já sabe. É assim que a gente diz, Danilo, olha pra mim. Tá bom, o que você quer? Eu quero, olha pra mamãe. O que você quer? Abaixa, fala, na mesinha, sempre procurar esse contato de olhar. E aí que entra o porém. Quando eu imaginei que o Danilo, eu ia a seca à procura do Danilo falar logo, eu não imaginava essa questão do falar com significado, né? A gente... falar com significado? Como assim? Porque falar, mas falar, eu posso falar que isso aqui é caneta, mas eu sei que isso aqui é caneta, será que ele não está só reproduzindo? Então, quando nós encaramos isso, olha, o Danilo, ele tem que saber o que é isso aqui, o que é o copo, você vai beber alguma, e sempre conversando com ele. Então, eu acredito que seguindo as orientações que você passou pra gente, eu sempre reviso lá, olho lá, antes de fazer o curso, eu revisava lá os papeizinhos, o cronograma, o programa de ensino, que é muito bem estruturado, você segue aquilo ali direitinho, você consegue. O que acontece? No início, eu como mãe, acho que todos, né, afoita para ver logo as coisas acontecer, e as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, devagarzinho, e quando você vai se dar conta, ele já está falando, já está te procurando para contar. Isso é fantástico, sabe? Vai devagarzinho, mas chega, o resultado vem, aquilo que você tanto fala, vem, os ganhos vêm, e vem, está vindo, entendeu? Então, lógico, ainda tenho um caminho a percorrer, mas até aqui eu estou muito feliz com o desenvolvimento do Danilo, principalmente a questão da fala, autonomia. Nossa, eu e a família estamos radiante de tanta alegria. E assim, eu acho, a gente tem muitas mães que vêm de fora, né, pra gente aqui. E essas mães vêm de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, e você não, você veio 2 vezes. 2 vezes.
Duas Verdade. vezes, assim. Eu gosto muito de dizer, a gente orienta, mas quem faz o trabalho são os pais. E é fantástico, é igual você falou, a inclusão, ela começa dentro de casa. Quando eu começo a dar significado e a trazer essa criança para o dia a dia, quando eu chamo a vovó e falo, vovó, vai com mais calma, não dá tudo que ele quer na mão, espere ele olhar para você entregar. Olha, papai, vai ser assim agora. E a mãe enfrenta tudo isso também dentro de casa. Porque eu me lembro que você saiu daqui assim, explodindo, mas aí você chega com aquelas novidades todas dentro de casa e você ainda falou assim, ai, Lourdes, como é que eu vou fazer em casa? Como é que todo mundo vai entender o que eu tô trazendo agora? Porque é exatamente ensinar conceito. Porque os meninos são espertos. Muitas vezes eles saem copiando coisas, mas sem dar um significado. Mas é igual você falou pra mim assim, Lourdes, eu tô trabalhando porta. Eu falava pra ele, qual a cor da porta? Ele falava, porta. Eles têm uma dificuldade enorme para entender esses conceitos. E que as outras crianças, aprendem de uma forma muito natural. Mas quando você entende que tem que ensinar conceitos, conceito de cor, conceito de tamanho, conceito de forma, e aí é o verdadeiro trabalho, né, Marete? Esse é o verdadeiro trabalho. Exatamente, Luz. Quando a gente começa a trabalhar isso, principalmente eu com o Danilo, algumas coisas, depois que eu comecei a fazer o curso, melhoraram muito. Por exemplo, eu comprei alguns objetos para utilizar com ele, só que eu depois disponibilizava esses objetos para ele. Então, quando eu ia fazer aquela troca, não tinha sentido algum para ele. Não, eu já tenho acesso, mamãe. Tipo assim, eu brinco com isso aqui daqui a pouco, eu não preciso te dar bola. E agora é diferente, entendeu? Então, partindo desses princípios, eu obtive um retorno muito gratificante com o Danilo. Estou ainda conseguindo esses resultados com o Danilo. E é isso que você falou. Eu fui simplesmente 2 vezes aí. E antes do curso, mesmo assim, eu revisava os papéis para ter uma orientação. Porque é tanta coisa, é muita coisa. Eu vou falar para você, não. O desenvolvimento humano é muita coisa. As pessoas acham que são coisas simples. É só ensinar a cor, não é. É ensinar o significado. O que é cor? Né? Como é que eu vou traduzir isso para ele? Como é que eu vou mostrar isso para ele? E aí eu fico feliz também de ter esse seu feedback sobre o curso. Então o curso tá te ajudando também, Marete? Muito, 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 muito. A mesa que não dá para ver aqui. Antes era pequenininha, o acesso restrito, meu marido foi. E ele é meu parceiro. Então, o que eu proponho, ele comigo, conversa comigo. Se não dá para fazer assim, ele fala, Marete, vamos fazer assim? Então, a gente se organiza. Os materiais tudinho, eu vou fazendo conforme vai seguindo, vai trilhando o curso, o método. E funciona. Não é assim... Tudo tem tempo. Né? Tem um tempo, tem os seus passos. Tem. Eu fico super feliz. Nunca me esqueço quando ele olhou pra mim de verdade. Olhou e voltou e olhou de novo. Eu não acredito que ele aconteceu. E eu falo para os pais assim, às vezes eu tô com a criança, né, que eu consigo fazer a triangulação do contato de olhar, porque depois da triangulação do contato de olhar, a coisa faz assim, ó. A coisa vai, porque ele começa a rastrear as informações do ambiente. E aí eles se desenvolvem muito, 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 muito. Então, que lindo que você captou que essa é a grande sacada mesmo. Quando ele faz os 3 pontos da atenção, que está no desenvolvimento humano, e que essa criança começa a adquirir isso, gente, é lindo. É lindo, Marete. Eu também me emociono. Eu fiquei muito feliz em perceber, né? E não aconteceu e eu não percebi. Não, eu percebi que ele olhou e voltou. Faz uma festa isso. Sim. Aí eu comentei com meu marido, nós fazemos uma festa para certas coisas que na vida de algumas famílias passa despercebido. Entendeu? Verdade. Então, esse olhar, nós temos esse olhar minucioso para essas situações, né, para não deixar passar despercebido e você achar que não tá surgindo efeito, não tá acontecendo. E tá acontecendo, né? Acontecendo.
Exatamente, então eu fico muito feliz de quando eu vejo, e eu comento com meu marido, eu nunca esqueço, Lourdes, o dia que eu consegui ler pela primeira vez e o Danilo prestar atenção, numa historinha curta, não foi nada muito, não foi nem 5 minutos, mas ele deixou eu contar e ele prestou atenção. Aí eu liguei pro meu marido, Dari, o Danilo, hoje eu contei a história pro Danilo na hora de dormir, porque eu sempre quis fazer isso. Desde quando eu descobri que eu era mãe, eu falei, não, eu quero ler uma história pro Danilo dormir. E eu consegui isso ano passado, hein? Eu consegui isso, Danilo, com 6 anos. Olha só, eu falei, olha. É maravilhoso isso. Mas... E assim, eu tô um pouco emocionada, eu fico emocionada quando a gente fala do método. Às vezes eu falo assim, é igual eu falei semana passada para Ana Golias. Quando eu ouço mães igual a Ana Golias que colocou, quando eu vejo os meninos, eu falo, não, vale a pena enfrentar essa internet, vale a pena estar dizendo para as pessoas, porque eu realmente quero que o método alcance muita gente. Porque não é um método tão caro, com profissionais tão caros, vindos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa. Não, é algo que está aqui. E a Kátia, que está aqui, que está nos financiando nesse momento, ela acreditou nesse método, né? Então, assim, para mim, não tem, sério, não tem nada mais grandioso. Às vezes você falou assim, eu tô com a criança lá, eu acho que os pais às vezes falam assim, nossa, Lourdes né, tantã. Quando a criança faz a triangulação do contato de olhar, vem cá, senta aqui do meu lado. Olha, começou, tá triangulando. Porque é uma coisa linda, eles começam a prestar atenção no mundo e a dar significado. E eu e André, nós fazemos festa e a gente sai daqui rindo, a gente sai fazendo festa. Apesar dessa questão de estar aí atrás dizendo, olha gente, tem um método brasileiro, tá? E as pessoas geralmente não dão muito valor no que é daqui. E a gente está travando mesmo essa batalha de levar. Quando imagina a quantidade de crianças nesse país desse tamanho, você está em São Paulo, né? São Paulo tem mais recursos do que Brasília. E você precisou do método para trabalhar com seu filho, e seu filho está falando, eu fico imaginando. Eu tenho mães aqui, teve uma mãe que veio agora, que fez uma avaliação com a gente, ela falou assim, Lourdes, lá do Amapá, ela falou que tem que marcar filas para terapias pagas. A gente não está falando de serviço público, nós estamos falando de terapias pagas. E ela disse que não tem, ela veio aqui, a gente preparou o programinha, ela levou, e assim, quando essa mãe me liga, porque eu não perco contato, vocês mantêm contato comigo, graças a Deus, faz uma rede, assim, a gente tem uma rede mesmo. Eu agradeço muito a Deus. A gente tem uma outra mãe aí em São Paulo, que está vindo de novo, o filho dela, ela estava em Brasília, depois mudou para São Paulo, que também é muito ativista. E ela, Lourdes, eu estou voltando de novo, porque a gente trabalha com a teoria da mente também, e é outra coisa que o brasileiro precisa entender. Tem muita gente falando, é verdade, faz uma diferença enorme. As primeiras pesquisas estão saindo agora, mas nós aqui da Aprender, a gente tem isso, assim, muito validado, e validado por vocês. Eu acho que não tem validação maior, Marete, do que te ouvir, e de saber que a gente, né, contribui. Eu sei que isso teve uma demanda muito sua, e por isso eu agradeço. E através dessa sua motivação, desse seu esforço, do seu amor pelo seu filho, a coisa acontece, a coisa faz acontecer. E tem muito disso dentro do transtorno do espectro autista. As mães são, assim, verdadeiras desbravadoras. Eu não gosto de falar assim daquela coisa de santa, que dá conta. Não. São verdadeiras desbravadoras. É igual a Ana falou, olha, chorar faz parte. E faz parte mesmo. Mas no dia seguinte vocês estão lá. Porque, Marete, é um trabalho constante. Ele não pode parar. Não. Fala um pouco, você podia falar um pouco disso. Você planeja, o que acontece? Você planeja ali, por exemplo, uma atividade de mesinha, você planeja ali, estrutura, tudo bonitinho. Aí você fala, hoje vai ser ótimo. E acaba não acontecendo do jeito que a gente planeja. Que a gente espera. Você vai desistir? Não. Calma, respira, espera um pouco.
Então eu aprendi isso, entende? Antes não, eu ficava um pouco, eu confesso, eu ficava um pouco chateada. Poxa, Danilo, como assim? Eu fiz tanta coisa, olha, eu poderia estar fazendo outras coisas, estou aqui. E não corresponder da maneira que eu acredito que é esperada, né? E aí depois eu vejo, no outro dia, por exemplo, no outro dia tá diferente, consegue atingir um tempo maior, realizar uma atividade que na semana passada ele não fez, que precisou de mais de apoio. Então, eu gosto do método por quê? Porque ele não exclui a família. A família, igual você fala, ela é a que fica com mais... Vamos, se a gente analisar o período de tempo, é a que passa mais tempo com essa criança. Então, olha as oportunidades que a família tem durante o seu dia a dia, durante as suas situações que vão acontecendo durante o dia, para o aprendizado dessa criança. Então, eu encarei isso para mim e para minha família. Então, aqui o Danilo vai aprender também, entendeu? Durante a hora do banho, você deu uma dica fantástica, que foi a pista visual. Fiz com ele tá dando super certo. Ele tá conseguindo tomar banho sozinho. Mas que legal! Bom banho. Precisa vistoriar pela idade dele, né? Mas ele já tá com esse processo da autonomia. E é autonomia e funcionalidade, isso vem primeiro, o resto vem depois. Escolhas. Nunca que eu fui dar escolhas pro Danilo, filho, qual que você quer vestir? Às vezes não, às vezes eu dava tudo muito pronto pro Danilo. Então como que ele vai falar? Se eu nenhum momento durante o meu dia eu instigo ele a querer falar com alguém. Então, durante o dia, sempre a gente está em contato com o Danilo para ele falar e ter significado. É aquilo, não adianta falar por falar, tem que ter um significado para ele. Então é isso que eu e a família busca muito, essa questão da fala, mas uma fala com sentido, entendeu? Para ele, durante o dia, ele conseguir desenvolver coisas que ele não tinha essa autonomia, porque a mãe sempre estava ali deixando tudo muito prontinho. Agora não, ele se vira. Se eu falar, Danilo, a hora do banho, vamos tomar banho, pega a sua roupa. Ele compreende o comando, perfeito. Ele vem, pega a roupa, pega a toalha, pega a cueca, vai pro banho, liga o chuveiro. Olha só a autonomia. Aí depois, é fantástico. E aí você pergunta pra ele, Danilo, que número que você tá? Porque tem os números, né? Aí ele olha, número 8. E quando acaba, ele fala, 12, acabou. Ai, ele é lindo. É lindo, Marete. E assim, dentro do método Dias Presotti, você vai lembrar que tem um programa que é executado. O que a gente acredita? Se uma criança dominar a quantidade de palavras que tem dentro da sua casa, você não precisa comprar material para isso não. A sua casa está inteira para ele aprender, né? Tem gente que traz tudo ali para a mesinha. Tem cama, tem TV, tem sofá. Gente, dentro de uma cozinha, quantas palavras tem dentro da sua cozinha? Quantas palavras tem dentro de um banheiro? E todas com significado. Quando essa criança absorve todas essas palavras, o próprio cérebro, né, essa plasticidade, as coisas vão se organizando e ela vai se apoderando desse mundo. Não adianta eu trazer um mundo fora da realidade dela se ela não domina. A gente vai entregar, mostra um liquidificador, a criança fala milkshake. Você mostra uma toalha, ela fala banho. Ela não domina o vocabulário do dia a dia. Então, essa é a base, é dominar o vocabulário do dia a dia. E não precisar ir muito longe com materiais muito caros. É igual, tem um outro programa que é o do eu, né? Eu e o outro, que ele vai ter que... Você vai tirar fotos dele, vai trabalhar as fotos dele, ele vai dar significado porque ele vivenciou aquela situação. Exatamente. Então, assim, a gente foi passando por vários... Eu adoro falar do método, gente. Ele é fantástico. Mas não tem como não gostar. Porque, assim, o que a gente tem vivido, o que a gente vive é fantástico. E aí, eu falo assim, que o autismo é uma forma diferente de ser e de estar no mundo. Mas é uma forma que exige do outro um movimento. É verdade. Se o outro não faz esse movimento, ele fica estacionado.
porque ele não consegue, ele não tem a intencionalidade de chegar ao outro. Então eu acho que isso precisa chegar a professores, a pais, a médicos. Esse é um movimento que não pode ficar só entre nós duas aqui, ou a Andréia, ou os profissionais que estão comigo dentro da clínica. É um movimento que tem que chegar para todo mundo. Olha, ele precisa que você vá até ele. Ele precisa nesse momento. Ele precisa que você organize um ambiente para ele. Ele precisa que você ensine palavras para ele. Porque senão ele fica realmente, e aí ele fica encapsulado, ele não sai dali. E a forma de tirar essa criança é indo até ela. Alcançar não é muito fácil não, né, Marete? Não. Mas ela vai dando os caminhos pra gente, a gente vai seguindo e a coisa vai fluindo. E são coisas, exatamente o legal do método. Ele não, você começa a praticar os passos do método com coisas que você tem em casa. Então não precisa, o que eu vou comprar? Não, é isso que você falou, a casa. Quantos objetos não tem na casa que ele pode aprender, além da palavra, o significado? É isso que é o mais importante. Não adianta o Danilo saber o que é um banco, mas eu peço, Danilo, senta ali no banquinho pra mamãe. Ele não sabe a palavra banco, não tem o significado. Exatamente. Então, é isso. É enxergar. E o legal, o Lourdes, é que você, quando, por exemplo, depois que eu comecei eu conheci o método mais profundo, né? Exatamente. A gente tem um olhar diferente. A gente começa a olhar para as coisas, né? A gente começa a olhar para casa de um modo diferente, né? E olhar até mesmo para o Danilo de um modo diferente. Então, assim, o método ele traz, hoje para minha família ele contribuiu muito na vida do Danilo, né? É muito bem estruturado. Você já percebe que desde o começo tem todo uma coisa vai interligando com a outra. É tudo bem alinhado. Então você consegue entender, não é uma coisa muito difícil de se compreender. Não é. Conceitos complicados, vamos dizer assim, que exige uma capacidade um pouco mais avançada. Não, o método não, ele é mais prático. Ele é você e a criança. E o olhar dessa criança, olhar cada desenvolvimento, cada passo, vamos dizer assim, que essa criança dá. Então, os ganhos vêm sim. Essa é a minha... a sua fala é linda. E assim, você falou de uma coisa que eu gosto de falar muito. A gente tem muito dessa questão do olhar. Eu digo o seguinte, quando você começa a trabalhar os precursores de linguagem, que você começa a olhar para o olhar do seu filho, ou da criança que você está atendendo, você começa também a olhar para o seu olhar e para o seu comportamento em relação a ela. É muito interessante, porque você começa a se interessar por ela. Mas não é verdade? Você vigia o olhar dela e se vigia em relação ao seu olhar para ela. Então, eu acho que o método, ele faz muito disso, ele faz essa troca. Tanto com o profissional, você tá como mãe, mas tanto para o profissional quanto para a mãe. E assim, você vem reafirmar também esse passo que muitas mães falam, olha, mudou o meu olhar. Eu não mudei o olhar dele, eu mudou o meu em relação a tudo. Eu comecei a ver meu filho de uma outra forma. Eu comecei a perceber que ele pode aprender. E quando ele começa a aprender palavras e a dar significado para a linguagem, ele começa a compreender o mundo, né? E aí ele começa a aprender. Né? E te procurar. E te procurar família, que não fazia antes, entendeu? Quando eu não tinha esse olhar, ele não procurava muito, procurava pouco. Quando tinha alguma intenção. Entendi. Quando ele tinha alguma intenção, algo, né? Exatamente, quando ele queria algo. E hoje em dia não. Até mesmo para contar, mais bonitinho aqui, até para contar alguma coisa que ele lembrou, ele fala para mim, entendeu? Simples, não são frases complexas. Isso, mamãe, eu lembrei. Não. Mas ele daquele ponto que ele lembrou, que ele achou engraçado, ele me conta. E aí eu vou e estimulo. É mesmo, filho? E aí vou, entendeu? E ele fica. E sabe o que é legal, Luz? Uma coisa que eu vi com você lá e eu consigo ver aqui em casa. É quando ele para um pouquinho e fica analisando. Ele tá pensando. Então, espera um pouquinho.
Isso, Eu esse tempo espero de que sim. regulação, que precisa, os meninos precisam desse tempo. E a maioria não dá esse tempo para eles. Não dá. Aí eles ficam Não dá. que você não me deixa, tipo assim, mulher, você não me deixa pensar. Então me deixa pensar um pouquinho. Então, olha o olhar que eu consegui ter, né? Ele para e fica, às vezes ele não fica me olhando, ele fica olhando, mas para me responder. Então espera um pouquinho. Então até mãe também tem que calma, né? Respira fundo e ele pensa e ele devolve para mim o que eu pergunto ou alguma coisa do tipo. Ele volta para mim e fala, mas aí eu dou esse tempo para ele e eu não dava esse tempo, então eu deixava ele nervoso, inquieto. Tipo, essa mulher não deixa eu pensar, deixa eu sair daqui, gente, pelo amor de Deus. Esse tempo de a gente fala muito da autorregulação, né? Ele tem esse pensamento mais alongado, ele precisa se estruturar para pensar em algo. E muitas vezes esse pensamento vai em busca de muitos mecanismos para conseguir dar uma resposta. E isso é algo que os profissionais têm que aprender. E que os pais também têm que aprender, porque às vezes impede a criança e até deixa ela no ecolalia, porque pergunta para ela, o que é isso? Ela não respondeu, fala, é isso. E a criança não consegue processar aquela informação e ele vai ficando estacionado ali. Ô Marete, olha, gratidão por estar aqui com a gente. Ai, obrigada a gente tem se alimentado de vocês, assim, se alimentado do sucesso do método com as crianças, porque eu acho não tem preço uma coisa dessa, não. Não tem. Não tem. Tá falando com você aqui alegra o meu coração. Alegra o meu coração. Muito, muito, muito. Mais uma criança caminhando, mais uma criança para a vida. Então eu tenho pedido, gente, até os profissionais aqui, vamos falar do método, me ajuda a falar do método. Um dia você conversou comigo, eu estava bem triste, eu acho que eu até te provoquei assim, porque o pessoal brinca, fala, né? Tem o método ABA, tem outros métodos que são tão bons. Por que você e a Andréia tá nisso? É porque vale a pena. Vale a pena. É verdade, Andréia. É verdade. É por isso que vale a pena. É por saber do Danilo, é por saber de tantos outros que a gente está aqui. E vocês me ajudem a falar desse método, porque vale a pena e a gente quer alcançar as crianças.